Boa tarde, nono ano. Vamos lá para mais uma aula. Essa aula de hoje é a continuação da aula passada, onde a gente já está estudando aí o Oriente Médio, né? Então, hoje ainda é a continuação sobre o assunto do Oriente Médio. Então, temos aí, né, a coexistência entre essas três religiões, o islamismo, judaísmo e cristianismo. Então, a gente vai conhecer aí as semelhanças e diferenças que há entre essas três religiões, certo? Então, vamos lá. No Oriente Médio, né, coexistem aí as três maiores religiões monoteístas, né, que eu já citei anteriormente: islamismo, judaísmo e cristianismo. Então, essas três religiões aí se destacam, né, como as maiores religiões monoteístas do mundo. Elas têm diferenças e também semelhanças, né, que proporcionam verdadeiras disputas por territórios e atraem a atenção mundial. Então, essas três religiões aí, elas vivem aí em uma verdadeira disputa, né, territorial. São religiões monoteístas que creem em um único Deus. Outro ponto aí em comum dessas religiões é que as três consideram Jerusalém um local sagrado. Cada uma, né, segundo a história de seu povo e suas crenças. Então, cada uma das religiões consideram aí Jerusalém um local sagrado, mas cada um, né, segundo aí a história de seu povo e também as suas crenças, né? Essas religiões também aí acreditam na existência do juízo final, né? Como também, né, como consequência aí de acreditar que existe o juízo final, eles acreditam também aí que existe o paraíso e o inferno, né? Então vamos conhecer um pouco de cada uma dessas religiões, né? Então temos aí judaísmo. É a mais antiga das três religiões monoteístas, né? E de acordo com a visão religiosa, Deus teria feito um pacto eterno com Abraão, fundando aí a ideia de que os judeus são o povo eleito, ou seja, escolhido por Deus, né? Os judeus não são missionários, né? Então eles não têm a missão aí de expandir a religião deles, certo? Para os judeus, Jesus não é reconhecido como Messias. O Salvador da humanidade ainda está por vir. Para o judaísmo, né, para a religião judaísmo, Jerusalém é sagrada porque é a cidade do rei Davi e lugar de templo, né, onde há aí o Muro das Lamentações, né, onde as pessoas vão lá para fazer suas lamentações. Sobre o cristianismo, temos aí, né, que a base do cristianismo é o judaísmo. Então, o cristianismo baseia-se no judaísmo, onde os ensinamentos de Jesus encontram-se na Bíblia, né, e sua vida foi escrita nos evangelhos que compõem o Novo Testamento, né. Então, os ensinamentos aí sobre o cristianismo está aí, né, na Bíblia, no Novo Testamento. Essa religião apresenta práticas e costumes relacionados com a vida e a palavra de seu Messias. Jerusalém, para o cristianismo, né, é um lugar sagrado porque foi lá onde ocorreu a paixão de Cristo e seu sepultamento, né? Onde hoje está a igreja Santo Sepulcro, né? Então, cada um, né, tem Jerusalém aí como o lugar sagrado, como já foi visto, de acordo aí com seu povo e com suas crenças. Sobre o islamismo, né, tem aí o Islã, que é uma religião que surgiu na Península Arábica no século VII. É baseado nas escrituras do Alcorão, que é o Corão aí é o livro sagrado, né, do islamismo, e nos ensinamentos de Maomé, né? Tem Maomé aí como seu profeta. Ultimamente é a religião que mais cresce no mundo, né? A religião que tem
tendo, né, o maior número de adeptos. Possui aí os 5 pilares, né? O islamismo possui seus 5 pilares, onde o primeiro é acreditar em um único Deus, né, que é Alá, e em um único profeta, que é Maomé. Rezar 5 vezes por dia, né? É um dos pilares aí. Rezar 5 vezes por dia, por quê? Para buscar aí a elevação da moral e a defesa das tentações. Jejuar no mês sagrado do Ramadã, né? Para desenvolver, né, mais paciência, força de vontade, consciência social e etc. Pagar 25% da sua economia líquida anual, né, para ser usado nos setores mais necessitados da comunidade. Ir pelo menos uma vez na vida até a Meca, que é a cidade sagrada, né? Então, se possível, né, as pessoas, né, pelo menos uma vez aí na vida, ir até a Meca, que é a cidade sagrada, né? Então, para os muçulmanos, Jerusalém é o lugar sagrado, né? Porque foi onde o profeta Maomé ascendeu aos céus, né? Vale a pena destacar aí também que muçulmanos são aí os adeptos da religião islâmica, ok? Mas aí lembrando que nem todos os muçulmanos são árabes, né? E vice-versa. Temos aí os conflitos, né, entre árabes, palestinos e judeus. Sabemos que esse território aí do Oriente Médio é um território muito conflituoso, né? Existem muitos conflitos territoriais, devido aí à questão do petróleo, à questão da água, né, que são os grandes destaques aí nessa região. O petróleo porque existe aí em abundância e a água por sua escassez, né? Então, há esses conflitos aí relacionados a esses elementos dessa área aí do Oriente Médio. Então, temos aí, né, os conflitos entre palestinos e judeus, onde os principais fatores, né, dos conflitos são aí, como eu já falei, o petróleo, a água, o território, religiões, né, e também as facções religiosas. Então, esses aí são os principais fatores, né, que levam o território, essa região aí aos conflitos. Então, dos conflitos existentes no Oriente Médio, aqueles entre palestinos e israelenses são os mais longos e graves. Em 1948, os judeus fundaram aí o Estado de Israel, certo? Onde aí a gente vai destacar, né, alguns dos conflitos aí que se destacaram nessa região entre aí os árabes, palestinos e judeus, certo? Onde aí já foi destacado, né, que em 1948, devido aí a vários conflitos existentes no território, né, em 1948, os judeus chegaram aí a fundar o Estado de Israel. Em 1967, houve aí a Guerra dos 6 dias, né? No qual aí as tropas israelenses atacaram de surpresa, né? E ocuparam aí o território árabes, né? Importante, como a Cisjordânia e também as colinas de Golã, né? Então, essa guerra aí dos 6 dias, né, foi entre essa questão aí do ataque, né, da invasão territorial. Já em 1973, houve aí o contra-ataque, né, com a guerra de Yom Kippur, né, que quer dizer Dia do Perdão, né, para os judeus quer dizer Dia do Perdão, quando Israel foi atacado pela coligação de países árabes da região, que visava aí o quê? Recuperar as terras perdidas, né? Mas sofreram nova derrota. Então, foi aí um contra-ataque, né? Para poder tentar recuperar seu território perdido, mas não conseguiu, né? Foi derrotado mais uma vez.
E em 1987 houve aí a Intifada, né? Que quer dizer? Revolta das Pedras, né? Significa aí Revolta das Pedras, que foi promovida pelos palestinos com o objetivo de gerar novas negociações, né? Então, a gente vê aí, né, que são só alguns dos principais conflitos existentes aí entre esses países aí, entre esses povos aí do Oriente Médio. Houve também aí o Acordo de Oslo, né, que esse acordo aí criou a Autoridade Nacional de Palestiniana, certo? É um representante legal dos palestinos, que eram responsáveis pela administração de seus territórios, né? E concedeu aos palestinos a autonomia administrativa sobre as regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A faixa de Gaza, que é uma região aí muito disputada, né, entre os países aí para poder conquistar esse território aí conhecido como faixa de Gaza. Conflito entre árabes palestinos e judeus, né? A origem do conflito entre árabes e judeus, né, é histórica, advém do Corão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos, onde o povo de Israel é definido a minoria, né, e não confiável, e assim precisa ser mantida sob pleno domínio. A disputa pela terra, né, iniciou na antiguidade, com a presença judaica na Palestina. No início da Idade Média, a Palestina pertencia ao Império Romano. Só aí no século VII houve a conquista muçulmana, que durante séculos teve controle, né, entre diferentes grupos até a incorporação da região pelo Império Otomano. Então, gente, essa região aí do Oriente Médio, a gente vê diariamente, né, nos jornais, né, passando esses conflitos que há aí no território, né? Como já foi dito, onde os principais fatores aí, né, os principais elementos, motivos, são aí a questão do petróleo, da água, das religiões, do território, né? O território aí onde cada um dos países, né, quer tomar, né, território pertencente a outros. Então, como está a situação territorial da Palestina? A situação ainda é de grande instabilidade. Recentemente, né, Israel voltou a atacar a faixa de Gaza para deter o Hamas. Hoje, suas tropas encontram-se na fronteira, protegendo aí os judeus, né, que estão localizados aí nessa área. A principal liderança palestina, Mahmoud Abbas, decidiu buscar, né, diretamente com a ONU o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Então, o Estado da Palestina aí foi reconhecido pela ONU aí como sendo uma área, né, legalizada, certo? Então, esses são os principais pontos, né, desse assunto, desse conteúdo, que é a complementação da aula passada. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.